E aí, o que vai ser hoje? Teorema fundamental do cálculo. Pedido dos ouvintes, Vitor, de onde você mora? De Bom Sucesso, pertinho. Dá até para ver a pé, né? Certa boa vontade. Pô, muita boa vontade. Não, tinha um cara que morava longe, que fazia limpeza aqui. Eu me lembro que ele vinha de trem, descia, Bom Sucesso e vinha a pé. Bom, então o teorema fundamental do cálculo são dois. No cálculo 1 eles são parecidos, mas eles têm generalizações diferentes. Basicamente, vamos dizer, um deles diz que toda função contínua é derivada de alguém. E o outro diz que se a derivada da função é integrável, então, se você integra ela, você encontra a diferença dos valores da função nas extremidades do intervalo. Talvez unificando assim, né, a gente pode primeiro pensar que se eu tenho uma função integrável, eu posso definir uma espécie primitiva. Né? Quer dizer, imagina que eu tenho uma f de AB em R integrável. Então, tem aqui o meu intervalo AB, fazer assim. E eu tenho aqui uma função f, ela é integrável, ela nem é contínua, tem um saltozinho, mas ela é integrável. Então eu posso escolher um ponto qualquer aqui, no AB, por exemplo, um x0 aqui, quer dizer, para cada x, eu pego e faço a integral de x0 a x e defino uma função. Então, eu defino f que a cada x associa integral de x0 a x de f. Tá? Então, fixo. O X entra nisso, porque, por exemplo, eu posso considerar que X era X e uma subsequência de AB, certo? Não. Não. Então, Porque só não tem índice N aqui. Sequência você tem que ter um para cada número natural. Só peguei dois casos, um x0 e um x. Claro que o x0 está fixo, é um só. O x, você pode até pegar uma sequência de x, mas não vem ao caso aqui. Né? O intervalo aqui nem precisava ser fechado. Tá? Bastaria, o intervalo podia ser aberto, eu só preciso, na verdade, que a f seja integrável nos intervalos fechados contidos nele. Por exemplo, eu podia pegar a função 1 sobre x de 0 a infinito. A função não é integrável de 0 a infinito. Primeiro que, né, mesmo que eu tentasse 1 sobre x, quando eu chego perto de 0, a integral vai para infinito. E quando eu chego perto de infinito, a integral também vai para infinito. Mas nos intervalos limitados, tem integral. Então, eu posso definir essa função assim. Então, o que vai acontecer? Né? Essa f grande, não necessariamente, né, esse exemplo aqui é o bom, né? Se eu pegar esse ponto aqui, se eu tentar calcular a derivada dessa função aqui, para a direita
vai dar uma coisa e para a esquerda vai dar outra. Dá para enxergar? Quer dizer, quando eu olho para a direita, eu vou pegar essa integral aqui, dividir por esse tamanho e vai dar esse tamanho. Se eu vier pela esquerda, vai dar esse tamanho aqui. Tá? Mas se a função fosse contínua em C, aí ia dar. Então, a essência do teorema que diz que toda função contínua é primitiva é dizer que essa função que eu defino assim, nos pontos em que a f pequena for contínua, a derivada dela é f. Então, vamos dizer, vou chamar esse cara aqui de x1. Então, teorema se f é contínuo em x1, então f grande linha de x1 igual a f de x1. Entendido que se for A ou B, aí a derivada é só à direita ou à esquerda. Em particular, como hoje a gente demonstrou que toda função contínua é integrável, se a f pequena for contínua, ela é integrável e em todos os pontos a f grande linha é a f pequena. E a ideia meio que é dizer assim, né? Você tem aqui o ponto x1. Então, aqui, por exemplo, aqui nesse x1, essa f não é contínua e o teorema, então, não vai se aplicar. Né? Então, mas se eu tenho um x1, se a função é contínua, significa que, se eu olhar aqui pertinho, todos os valores são próximos do valor de x1. Então, essa área, né, se eu pegar um x aqui, a área entre x e x1, vai ficar próxima do valor de f em x1 vezes esse tamanho. Quando eu dividir por esse tamanho, vai estar perto de x1. Tá? É essa ideia. Né? Então, sei lá, como é que nós vamos concretizar isso? Né? A gente vai ter que pegar, né, para calcular f' de x1, a gente vai pegar f de x1 mais h menos f de x1. E vai dividir por h. Mas f de x1 mais h menos f de x1 é a integral de x0 até x1 mais h menos a integral de x0 a x1. Então vai dar igual a integral, isso aqui vai ser 1 sobre h, integral de x1 até x1 mais h de f pequena. Vou botar aqui de t dt. E o h pode ser positivo ou negativo. Se o h for negativo, esse negócio tem um sinal trocado, não importa. Né? E agora a questão é mostrar que essa integral daqui, basicamente, né, ela tem o h, né, e ela é, vamos dizer, ela é menor, uma maneira de dizer é a seguinte, ela é menor que o supremo da função entre x1 e x1 mais h, vezes h, e maior que o ínfimo. Então, eu posso dizer assim, digamos assim, que a gente faça m de h, botar mh, igual a sup, o conjunto dos f de t, t pertencente, botar assim, t entre, para não me comprometer, x1 e x1 mais h. Porque assim eu não estou dizendo quem é maior, quem é menor. É uma maneira, passei para a linguagem coloquial, né? E m pequeno de h é o ínfimo. E certamente, né, a integral
a integral de x1 até x1 mais h de f dt vai estar entre, aí depende do h ser positivo ou negativo, vai ficar entre mh vezes h e mh pequeno vezes h. Se o h for negativo, esse aqui vezes h é menor, né? Tá? Então, vou botar assim, mh h menor ou igual se h maior que zero e de qualquer maneira está entre os dois. De maneira que, se eu dividir por h, né, se h for maior que zero, vai dar assim, tira o h, né? Então, 1 sobre h, corto o h aqui. E aqui, se eu botar 1 sobre h, como h é menor que zero, vai trocar de maneira que vai ficar entre os dois de qualquer maneira, né? Certo isso? Bom, tem que ser, né? Porque não pode ficar maior ou igual do que esse e menor ou igual do que esse, porque esse é menor do que esse. Então, não preciso nem... Porque quando eu dividi, vamos ver, quando o h era negativo, tinha assim, mas quando eu divido por h, eu inverto de novo a desigualdade. Né? Então, eu só tenho que mostrar, né, que esses dois caras tendem para f de x, de x1. Né? Então, a questão é, resta provar que mh tende para f de x1 quando h tende a zero e o mh grande também tende para f de x1 quando h tende a zero. Né? Mesmo sendo o h a integral ainda está entre. Já não dá uma noçãozinha que. Não, noçãozinha dá, mas aqui na engenharia, que é matemática. A gente tem que saber mesmo. A gente tem que saber a noçãozinha, que é o desenho aqui, mas agora tem que ter certeza lá, aquela coisa. É o seu diferencial, você sabe direito à matemática. Né? Ou, pelo menos espera-se. Né? Às vezes não, às vezes o cara... tem um colega da engenharia, ele foi até diretor da Escola Politécnica, ele é da engenharia metalúrgica, materiais, e ele disse que o melhor aluno que ele teve na engenharia metalúrgica, em toda a vida dele, se tornou gerente de uma empresa de moda. Leva a isso, tá? Às vezes é uma coisa assim, a sua qualificação especial, às vezes, dá a você o primeiro emprego, mas depois você tem outras habilidades que vão fazer. Com vocês, claramente, vai acontecer. Você tem outras habilidades, além da mera matemática, então, provavelmente, você vai lançar mão delas em algum momento. Então, só temos que provar isso. Tá? E provar isso, bom, mas isso significa, eu só quero dizer que quando h está perto de zero,
todos os caras entre x1 e x1 mais h estão próximos de f de x1, porque a f é contínua. Então, o sup deve estar. Eu tenho que só... né? Quer dizer, eu quero mostrar... Então, eu quero mostrar o seguinte, que o limite... Vamos fazer para o mzão. Limite quando h tende a zero de mh igual a f de x1. Significa que, por melhor que eu enxergue, para todo epsilon maior que zero, né, se eu chegar bem pertinho do zero, então tá o quê? Né? Então, por melhor que eu enxergue, eu posso, chegando bem pertinho do x1, né, eu ter mh menos f de x1, eu não distingo. A diferença é menor que epsilon. É isso que eu quero provar. Né? Repare, ele é o sup desse conjunto. Então, eu quero... eu quero só isso aqui, né? Eu estou aqui com x1. Aqui está x1 menos h, menos delta, x1 mais delta. Né? Se eu mostrar isso daqui, se eu mostrar que f de x1, quer dizer, na verdade, né, vou botar assim, f de t menos f de x1, que são esses caras aqui, f de t menos f de x1 vai ser menor que epsilon, vamos dizer assim, se f de t menos f de x1 menor que epsilon para todo t com, vamos dizer, entre x1 e x1 mais h, eu posso, inclusive, né, eu nem estou preocupado se o h é positivo ou negativo aqui. Isso vai significar o seguinte, né, que f de t vai ser menor ou igual que f de x1 mais epsilon e maior ou igual que f de x1, aliás, assim. Tá? Isto daqui é a mesma coisa que isso aqui. Tá? Ele está a uma distância aqui, vamos dizer, o mh menos... Aliás, esse cara estar aqui, porque isso eu consigo. Tá? Isso aqui eu consigo porque a f é contínua. Então, eu consigo colocar os caras perto de f de x1. E aí vai acontecer isso. Se isso acontecer, significará que todos os caras que estão... Se eu pegar os caras entre x1 e x1 mais h, eles estão todos abaixo desse cara. Então, o supremo desse conjunto é menor ou igual que esse cara. Né? Isso vai, então, dizer que mh menor ou igual que f de x1 mais epsilon, e o mzinho h, que é menor ou igual que esse, né? Como todos estão acima desse daqui, então o ínfimo deles vai estar maior ou igual que f de x1 menos epsilon. Tá? Detalhe técnico, né? Eu quero mostrar menor. Isso aqui, como ele é menor ou igual, ele poderia ser igual e a diferença dele para o f de x1 ser exatamente epsilon. Tá? Então, como eu quero ser bem chato,
né? Porque epsilon aqui não me serve, tem que ser menos do que epsilon. Então, eu vou fazer o seguinte, né? Eu posso botar epsilon sobre 2 aqui. Porque agora, isso daqui é menor ou igual, isso é menor que f de x1 mais epsilon. E esse daqui é maior que f de x1 menos epsilon. Né? Quer dizer, aqui vai estar garantido. Então, eu boto aqui, né, f de t menos f de x1, vou botar aqui epsilon sobre 2, eu vou exigir, eu posso. Né? Tá? Porque eu escolho, né, eu escolho um delta tal que se... Aqui é H menor que delta, menor que zero. Né? Isso daqui vai implicar, não isso daqui, mas simplesmente f de x1. Aliás, vou botar assim, vou botar t menos x1 menor que delta, implica f de t menos f de x1 menor que epsilon sobre 2. Tá? E aí eu escolho o h. Se eu pegar h, por exemplo, 0 menor que h menor que delta, ou menos delta menor que h menor que 0, né? Aí o x1 mais h, tá? Então aí eu vou ter x1 mais h, x1 mais delta, x1 menos h, x1 menos delta. E os t que tiverem aqui vão satisfazer isso aqui e, portanto, você vai provar que tanto o MH maiúsculo e MH minúsculo vão estar entre f de x1 mais f de x1. Então, eu estou... então, eu vou usar isso daqui e eu vou daqui... Né? Então, daqui, na verdade, eu estou dizendo o quê? Que o limite, quando h tende a zero, vamos dizer, quando t tende a x1 de f de t igual a f de x1, significa que eu posso fazer isso aqui. Né? Então, para h, temos isso aqui. E aí isso mostra esse limite aqui, né? Porque mostra que para todo epsilon maior que zero, tem um delta, tal que se eu tomar módulo de h menor que delta, tanto esse, quer dizer, aqui, módulo de h menor que delta, eu vou ter tanto o mzão h como o mzinho h entre f de x1 mais epsilon e f de x1 menos epsilon. Tá? E aí eu vou ter essa integral, quer dizer, esse negócio aqui, vai estar, essa integral, isso dividido por h vai estar menor que f de x1 mais epsilon e maior que f de x1 menos epsilon. Então, se eu fizer a diferença entre essa integral e f de x1, vai estar entre menos epsilon e epsilon. Tá? Então, isso mostra o teorema que eu falei. Mas a figura, aquela figura é importante. Quer dizer, você olhar a figura, dizer, ó, tem a área aqui, eu divido por essa basezinha aqui e dá uma altura média aqui. Se for contínua, essa altura média está pertinho do f do cara. Se não for contínua, aí já não posso garantir. Pode até dar uma sorte de ter uma parte para cima, outra parte para baixo e dar certo.
Então, então nós provamos, vou apagar aqui, vou renunciar o que nós provamos. Né? Porque, na verdade, essa coisa de saber, né, é importante isso, saber que quando f é contínua, você tem aqui um ponto x1. A f é contínua em x1. Então, se você fizer a integral do intervalo AB de f de t dt dividir por b menos a, se vamos dizer, AB tiver contido em x1 menos delta, x1 mais delta, de forma que t menos x1, posso botar aqui, x menos x1 menor que delta, implica f de x menos f de x1 menor que epsilon. Então, aqui você sabe que nesse intervalo AB, o supremo da função é menor ou igual que f de x1 mais epsilon. E é maior do que f de x1 menos epsilon. Então, se você faz essa divisão, isso aqui vai ser menor ou igual que f de x1 mais epsilon, você multiplica por i, maior ou igual que f de x1 menos epsilon. Ou seja, isso aqui vai tender, quando b menos a tende a zero, quando b menos a tende a zero, desde que o intervalo... A maneira mais simples é supor que A e B... O mais simples é pensar assim, o A está do lado de cá, o B está do lado de cá, e o A e B tendem a x1. Né? Então, seria uma coisa assim, né? B menos A tende a zero e A menor ou igual que x1, menor ou igual que B. Então, isso aqui vai tender para f de x1. Essa é a ideia. Né? Então, o teorema fundamental do cálculo, versão 1 se f, nem precisa ser fechado, de AB em R é contínuo, já é integrável, então existe f de AB em R tal que f', assim, f' de x igual a f de x para todo x em AB. Fzão é dada por f de x é igual a f de x0 mais integral de x0 a x de f pequeno de t dt, sendo x0 arbitrário em AB. Você escolhe um x0, que é meio que um instante inicial, aí isso daqui já é a solução para isso. E você ainda pode dizer, não, mas eu quero, essa solução vale 0 em x0. Eu quero que, não, que a minha solução valha isso aqui em x0. Então, esse é o primeiro teorema fundamental do cálculo.
E o segundo é uma consequência do teorema do valor médio. Esse daqui vai virar o teorema, vamos dizer, parte do teorema de Ham. Na verdade, quando você passa para dimensões mais altas, não necessariamente uma função contínua é a derivada de alguém, precisa de um pouco mais. Então, o teorema de de Ham é muito mais difícil, porque ele tem que lidar com essa situação, que tem a ver com buracos na região, coisas topológicas. E o teorema fundamental do cálculo, versão 2, é que se f de AB em R é contínua, em AB e derivável em AB com F' integrável, vou botar assim, AB fechado mesmo. Tá? O fato da F' não estar definida nas extremidades não é problema, significaria que você pode definir nas extremidades como você quiser e você vai ter uma coisa que vai ser integrável. Porque isso não é isso que vai mudar a integrabilidade. Pode introduzir 2 pontos de descontinuidade. Né? Então, integrável em AB. Então, a integral de A até B de F' de x dx, de F' aqui é F' assim, né? Então, integral de F' de x dx igual a F' de B menos F' de A. E aqui a demonstração é basicamente você faz uma partição do intervalo AB, faz uma partição do intervalo AB, né, e escreve F de B menos F de A é igual a F de AN menos F de A0, que é igual a F de AN menos F de AN menos 1, mais F de AN menos 1 menos F de AN menos 2, mais F de AN menos 2 menos até. Tá? Então, você escreve assim, F de AN menos F de AN menos 1, mais F de AN menos 1 menos F de AN menos 2, mais F de A1 menos F de A0. Então, esse é um somatório. Né? Então, isso aqui é igual ao somatório de I igual a 1 até N de F de AI menos F de AI menos 1. Que eu vou escrever assim. Dividi e multipliquei. E aí, isso aqui, ó, a ideia agora é a seguinte, né? Quando esse número de pontos, quando a norma da partição tende a zero, esse cara aqui tende a zero, isso aqui tende para a derivada de f. Esse aqui é o dx,
o somatório vira o sinal de integral. Então, se fosse aula de física, eu diria isso tende, esse tende para integral, esse tende para f', esse tende para dx. Então, integral. Tá? Mas, como aula de matemática, eu posso dar um passo a mais, quer dizer, pelo teorema do valor médio, isso daqui é igual à derivada de f em algum ponto do intervalo. Então, isso daqui é igual a somatório de igual a 1 até n de f' de algum xi, é isso daqui, vezes AI menos 1. Agora sim, isso aqui é uma soma de Riemann para essa integral. Eu peguei a partição, em cada ponto, cada intervalo da partição, eu escolhi um ponto xi, peguei o valor da função no ponto xi, multipliquei pelo tamanho do cara, e estou fazendo uma aproximação, uma soma de Riemann para essa integral. Então, quando a norma da partição tende a zero, isso tende, né, partição P, aqui. Então, quando a norma de P tende a zero, isso tende para a integral de A até B da f'. Mas isso daqui que está tendendo para esse cara é constante, é igual a isso aqui. Então, se tende para algum lugar, é para isso aqui que tem que tender. Então, esse é igual a esse. Acharam que não ia caber a demonstração toda aqui. Né? Está vendo como ela é pequenininha? Ela é uma consequência direta do teorema do valor médio na sua versão igualdade. Isso aqui se generaliza igualzinho. Claro, precisa de uma definição de derivada adequada, mas se generaliza igualzinho para um teorema que é chamado teorema de Stokes, que é um teorema que é uma construção, vamos dizer, histórica, assim, que começa com essa versão e vai até uma versão mais poderosa. Então, tem vários nomes associados a isso aqui. Tem o Euler, o Green, o Gauss, o Ostrogradsky, o Kelvin, o Poincaré, até o Élie Cartan, menos os Stokes. Não, a história é a seguinte, que o cara que sacou a versão, é uma versão em R3, com superfície e tal, mas que tem a ideia que você entende que ali tem uma generalização desse teorema que pode ser feita para qualquer dimensão. Foi o Kelvin. Kelvin é o cara dos graus Kelvin, certamente. É um cara, é um físico matemático, acho que era inglês, da segunda metade do século XIX, acho que segunda metade. E ele chegou nesse resultado assim, disse, pô, que legal esse negócio aqui. Aí mandou uma carta para o Stokes, contando, né? E o Stokes achou aquilo também muito legal, e ele organizava, acho que ele era o responsável por um exame. Eu nunca sei, os ingleses que me perdoam, eu nunca sei se era em Cambridge ou em Oxford, né? Alguma daquelas duas universidades famosas lá. E ele gostou e botou esse teorema do Kelvin como questão do exame. E aí aquilo ficou conhecido, ficou famoso, ficou conhecido como teorema de Stokes. Então, ele nem quis roubar nada, ele só gostou e divulgou. Mas, na verdade, é uma construção bastante elaborada, e que a maior, vamos dizer, a dificuldade para a generalização é você entender que vários teoremas são o mesmo e construir as definições adequadas que generalizam. E
Todas as definições são mais ou menos óbvias, talvez menos a generalização da derivada, né, que é envolvida aqui, que é, talvez, vamos dizer, não aparece nas primeiras versões do teorema. E, curiosamente, a definição certa é, que é a interpretação física dessa generalização. Então, meio assim, os físicos acreditam que a matemática certa é com derivadas parciais e tal, que o que eles fazem é uma interpretação física, mas rigorosamente a definição deles é a mais certa matematicamente, dá mais legal. Bom, enfim. E aí, esses teoremas, a gente vive lidando com eles, né? Esse primeiro teorema, ele é o teorema que nos assegura, né, se tem uma função contínua, você assegura que ela é derivada de alguém. Aquilo é crucial. E, às vezes, também, né, quando você está pensando em termos de uma densidade, você vai fazer uma coisa assim, né? Você vai, sei lá, medir a massa aqui e dividir pelo comprimento e passar o limite. É uma coisa muito parecida com... Você pode, por exemplo, dizer assim, eu vou pensar a densidade de massa e vou dizer que a massa aqui é a integral, aqui é o A, aqui é o B, a integral de A até B, da densidade. Eu integro a densidade nesse pedacinho e eu tenho a massa nesse pedacinho. Tá? Se eu entendi o que é densidade, isso tem que ser verdade. Ao mesmo tempo, se eu fizer 1 sobre B menos A, eu estou dividindo a massa pelo comprimento. Então, o limite disso, quando o intervalo AB tender para o ponto x, x0 aqui, tem que ser a densidade em x0. Se essa função ρ for contínua, isso vai ser o ρ de x0. Então, estou fazendo, parece que eu estou dando a volta, eu estou definindo a massa pela densidade, depois eu estou definindo a massa pela densidade. Só estou dizendo que elas têm que ter essa relação, e pode ser que esse limite exista, né, mas é meio delicado, não é muito claro isso assim, mas pode ser que, se você definir assim, pode ser que a sua ρ não seja, sei lá, imagina você pegou uma ρ e definiu uma função a partir daqui. Pensa em termos de densidade. Se a sua ρ for descontínua em x0, mesmo que você, vamos dizer, você pode ter roubado, tirou o valor de x0 e botou outro aqui. Então, você definiu a integral. Assim, isso é a sua massa, vamos dizer. Quando você pegar essa integral, dividir por b menos a, passar o limite, não vai dar esse valor aqui, vai dar esse, porque a sua função quer esse valor. Então, para dar esse, você precisa ter trabalhado com uma ρ contínua aqui. Mas, de qualquer maneira, quando você está em uma variável, se você tem uma força que depende da posição, ela é derivada de alguém. E isso permite a você dizer que tem um potencial para aquela força. Em dimensão mais alta já não vai ser assim tão simples. Tá? Sempre você pode pensar isso. Você tem uma função contínua, ela é derivada de alguém. Tá? Tranquilo. Isso, né? Aqui, você meio que está dizendo, se você está integrando uma função, se ela é derivada de alguém, então você pode fazer isso assim. E isso daqui, na verdade, está ligado à dedução de muitas equações. É meio que você dizendo... São equações de balanço. Imagina que a sua f grande está medindo quanto que
passa daqui para cá, quanto que está entrando por aqui, quanto que está saindo por aqui. Vou pensar assim, na verdade, vou pensar assim, pensar ao contrário. O negócio está fluindo assim. Então, entrou por aqui, saiu por aqui. Então, se você quer saber quanto que está variando aqui dentro, você mede o que está entrando por aqui, mede o que está saindo, a diferença é o que está ficando aqui dentro. Isso é mais ou menos, vamos dizer, quando você faz um balanço, tem uma loja, aí você pega de manhã, vê quanto tem em caixa, tem tanto, e no final do dia tem tanto. Então, essa diferença tem que corresponder à soma de tudo que saiu negativamente com tudo que entrou positivamente. Então, aqui você pode olhar assim, esse negócio aqui está entrando tanto, está saindo tanto, aqui no meio, você pode dizer, ó, divide em pedacinhos e o que está entrando aqui está saindo aqui. O que está entrando aqui está saindo aqui. A menos que esteja havendo, tá certo? Imagina que aqui, sei lá, água está entrando aqui, está saindo aqui. Pode ser que tenha uma torneirinha aberta aqui que esteja alterando. Né? Você entrou tanto aqui, mas está sendo acrescentado algo. Então, entrou aqui, saiu mais. Ou tem alguém com um canudo aqui, entrou tanto aqui, tirou, está saindo menos. Então, isso são as taxas de variação. Né? Vamos dizer, em cada pedacinho, você pode dizer o que entrou aqui menos o que saiu daqui, dividido por esse tamanho, é uma densidade desse fluxo. Então, isso define uma derivada desse negócio aqui dentro, e o que você mede aqui, menos o que você mede aqui, tem que ser a integral dessa derivada. Então, por exemplo, eu hoje falei na dedução pelo Fourier da equação do calor e tal. Tem uma coisa básica que é o seguinte: se você tem um sólido, então ele tem matéria ali dentro e ali está tendo troca de calor lá dentro. Mas no fim, vamos dizer, você tem a energia interna ali dentro, ela não varia se as trocas ficarem todas ali dentro. Então, você pode medir a variação da energia interna simplesmente olhando quanto que está entrando menos quanto que está saindo. Porque tá certo? Está trocando calor, alguém, todo mundo empurrando, de repente sai energia por um pedaço da superfície. Ou, de alguma maneira, está entrando energia por outro pedaço da superfície. Então, você mede tudo que entrou menos tudo que saiu, é a variação da energia interna ali. Então, você pode dizer, bom, eu tenho de alguma forma eu posso também calcular a minha energia interna indo medir lá dentro. E aí eu meço isso como uma função de T. A derivada dessa função de T está me dizendo quanto que está variando. E o quanto que está variando tem que ser igual ao tanto que está entrando menos o tanto que está saindo. Então, uma mede lá dentro e outra mede no bordo. Então, esse teorema está associado a essa ideia, que você integra isso aqui, você está medindo algo lá dentro, em cada ponto, integrando tudo, e isso tem que te dar um saldo aqui fora. Está meio vago porque, vamos dizer, teria que parar para discutir a física do negócio. Mas eles são teoremas que têm, vamos dizer, interpretações físicas diferentes.
e a derivada que vai nos permitir generalizar esses teoremas está meio ligado, está mais ligado a essa ideia de fluxo do que a ideia de aproximação linear. Mas, bom, então são os dois teoremas, suas demonstrações, as suas interpretações. E é isso, vamos dizer assim. Eventualmente você, tá certo? Por exemplo, eu te dou um problema, tipo o problema que já caiu em prova, em teste, né? Você tem uma haste girando em torno de um ponto, então você pode, mesmo que você tenha a velocidade angular é a mesma, mas a velocidade em cada ponto é diferente. Então, você, se quiser calcular a energia cinética, você vai ter que pegar a velocidade em cada ponto, multiplicando a velocidade angular pela distância, elevar ao quadrado, multiplicar pela massinha, pela densidade de massa, e fazer uma integral. Você está mais nesse campo aqui. Né? Vamos dizer, você vai fazer uma integral, e se a função que você estiver integrando for derivada de alguém, você dá, beleza, tem esse cálculo aqui. Né? Em outra situação, você tem, sei lá, um sistema massa-mola que tem uma energia cinética que depende da velocidade, e tem uma força que depende da posição, e essa força, sendo uma função contínua, você pode achar uma função cuja derivada é ela, que vai ser um potencial, e usar isso para provar que tem uma conservação de energia. Então, você estaria no campo desse negócio aqui. Embora, às vezes, vamos dizer, para você achar esse cara, às vezes você passa por aqui. Eles são muito amigos, trabalham muito parceria. Não sei se quer alguma coisa mais concreta, calcular alguma coisa. Tá legal? Assim, porque eu tenho enfatizado os conceitos, porque eu acho que isso é o que, vamos dizer, é a nossa esperança de ter algo além das contas que o computador faz, de entender alguma coisa melhor. O pessoal de Vila das Pedras tem perguntas também? Estou pensando na pergunta agora. Acho que na última aula a gente ia continuar alguma coisa. Não, na última aula, eu fiz um monte de teoremas de continuidade e tal, só que nada foi gravado. Quer dizer, foi gravado o som só. E eu fiquei devendo o teorema que eu fiz hoje na aula regular. Que é o critério de Cauchy? Sim. Bom, então a nossa questão é a seguinte, porque a gente tem uma sequência AN, sequência de números reais. Tipicamente, a gente
pega uma sequência assim e a gente usa essa sequência para definir um número. Né? Sempre enfatizo isso. Quando você busca a solução de um problema, uma maneira de resolver um problema é dar uma sequência, dar um chute, uma solução inicial a zero e um algoritmo que permite você agora dar uma solução melhor a 1, depois uma solução a 2 e produzir uma sequência de soluções que você espera que, quando n tenda para infinito, convirja para uma solução exata. Então, vamos dizer, você diz que a n, né, definição de limite, né, o limite, quando n tende para infinito, de AN é igual a A, significa que para todo epsilon maior que zero existe n epsilon, tal que n maior que n epsilon implica a n menos A menor que epsilon. Significa o seguinte, o limite é A, o A está aqui, e os AN estão pingando aqui assim. E o limite dos ANs é A, se você disser, ó, pintei o A aqui como um disquinho de centro no A e raio epsilon, para você poder enxergar alguma coisa, senão ficaria invisível. E posso te garantir o seguinte, que a partir de um certo n epsilon, você não vai mais distinguir o AN do A, porque ele vai pingar aqui dentro. Essa é a definição de limite. Mas ela tem um problema para nós, que é o seguinte. Por exemplo, quando a gente calcula o raiz de 2, a gente pega e diz, bom, 1 ao quadrado é 1, 2 ao quadrado é 4, então raiz de 2 está entre 1 e 2. Aí você, se você está trabalhando na base 10, você testa 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5 e tal, e aí chega à conclusão que 1,4 ao quadrado dá 1,98, né, e 1,5 ao quadrado dá 2,25. Então, raiz de 2 está entre 1,4 e 1,5. Aí você vai lá, 1,41, 1,42 e tal, e bota mais uma casa decimal, e assim você constrói uma sequência de números que vai convergir para a raiz de 2. A questão é que você não pode provar que essa sequência converge para a raiz de 2 inocentemente, assim, sem nada, dessa maneira, porque você não tem o raiz de 2 para mostrar. Se tivesse, você não estava calculando aproximadamente. Então, você não tem um número com o qual você faz as contas, que é o raiz de 2. Você até pode depois usar artifícios. Então, em princípio, quando você está construindo uma solução aproximada, uma coisa assim, você precisa de algum critério para garantir que a sequência que você construiu tem limite, sem ter que botar a mão no bolso e apresentar o limite. Isso é o critério de Cauchy. Entendeu? O critério de Cauchy, ele diz quais são as sequências que têm limite, sem precisar mostrar os limites. Então, o critério de Cauchy AN é de Cauchy se aí é para todo epsilon maior que zero, existe n epsilon, tal que se n e m são maiores que n epsilon, então você não distingue o AN do AM se você não enxerga nada menor do que epsilon. Então, ele é
mega importante, porque é ele que vai permitir que você diga, está aqui essa sequência, ela é de Cauchy, então tem um limite, seja A o limite dela, e aí você prova coisas sobre A. Por exemplo, tá certo? Você quer mostrar, né, que, sei lá, você quer encontrar um A tal que f de A igual a zero. Aí você constrói uma sequência AN tal que f de AN converge para zero. Tá? Você vai melhorando, você pega um cara, o f dele está 0,1, mas se eu der um peteleco para cá, vai ficar 0,01. Tal. Aí, tudo bem, mas essa sequência aqui, agora você precisa garantir que ela converge para alguém. Né, se a sequência AN é de Cauchy, então o critério de Cauchy, que eu não sei, né, isso implica que existe A tal que a N converge para A. E aí, se a sua F é contínua, porque se ela não for contínua, os F de AN podem estar indo, o AN pode estar indo para A, o F de AN não precisa estar indo para F de A. Mas se ela for contínua, né, F contínua implica que F de AN converge para F de A. Só que o F de AN está convergindo para zero. Então, esse cara é zero. Um exemplo assim. Né? Ou, sei lá, o π. Então, os números que a gente precisa construir, tipicamente, a gente constrói com alguma sequência e a maneira padrão de mostrar que a sequência converge sem mostrar o limite é o critério de Cauchy. Então, o critério de Cauchy é um teorema, vamos dizer. E é verdade, né, que toda sequência convergente é de Cauchy, tá certo? Porque você tem, né, para mostrar que uma sequência convergente é de Cauchy, você dá um epsilon maior que zero e você quer mostrar que existe um n epsilon assim. Então você dá, como ela é convergente, existe n epsilon tal que n maior que n epsilon implica a n menos a menor, não que epsilon, vou dar menor que epsilon sobre 2. Eu pego o n epsilon não para esse epsilon, mas para ele sobre 2. Por quê? Porque aí, se eu tiver nm maiores que n epsilon, então eu tenho a n menos a menor que epsilon sobre 2 e a m menos a menor que epsilon sobre 2. E isso implica que a n menos a m, que é igual a n menos a mais a menos a m, que é menor ou igual que a n menos a mais a menos a m, cada um deles é menor que epsilon sobre 2. Então, toda sequência convergente é de Cauchy. E a recíproca é que realmente é o teorema. Né? Então, o teorema a n em R. A n tem limite, ou seja, é convergente, sem somente ser a n é de Cauchy. Eu já mostrei a metade menor
do teorema da metade maior é mostrar que o série de Cauchy ele é convergente. Vamos dizer, ultimamente eu tenho gostado de demonstrar esse teorema usando o teorema de Bolzano-Weierstrass, né? De alguma maneira, a gente também poderia mostrar esse teorema com intervalos encaixantes. Porque, de certa forma, a sequência de Cauchy, se você pegar é meio assim, ó, pensa o seguinte, para cada n, vamos associar um αn, que é igual ao ínfimo dos AM com M maior ou igual do que N. E o beta N igual a sup do conjunto dos AM com M maior ou igual que N. Então a situação é assim, né? Você tem aqui o alfa N, o beta N, e todos os AM com M maior, maior ou igual do que N, estão aqui. Repara que é claro, né, que alfa N mais 1 é maior ou igual que alfa N. Por quê? Porque aqui eu estou pegando os caras que começam no AN. E nesse daqui eu estou pegando os que começam no N mais 1. Então tem um elemento a menos nesse conjunto aqui. Ele pode calhar daquele que eu tirei ser o ínfimo. E aí o ínfimo vai ficar maior. Se não calhar, vai ser igual, mas eu estou pegando o ínfimo de um conjunto menor, esse ínfimo tem que aumentar, ele não pode diminuir, pode permanecer o mesmo. Então, vale isso daqui, né? Ao mesmo tempo, ele é menor ou igual que o Bn mais 1, que é menor ou igual que o beta n, porque justamente o beta n eu pego o supremo com todos os caras a partir do n. O beta n mais 1 eu pego com todos a partir do n mais 1. Então, tirei um cara, o supremo pode diminuir. Eu pego um conjunto menor, pego um conjunto menor, o maior cara do conjunto menor, se existisse um maior, ele não pode ser maior do que um que tem mais elementos. Eu tirei alguém. Então, eu tenho sempre isso, né? Alfa n, beta n, alfa n mais 1, beta n mais 1, está sempre contido em alfa n, beta n. Quer dizer, eu tenho intervalos encaixantes. Eu só preciso mostrar, né? Então, eu estou assim, né? Aqui, vamos dizer, eu tenho alfa n mais 1, beta n mais 1. Depois alfa n mais... Então, eu só preciso mostrar que a diferença entre eles tende a zero. Se tender a zero, esses caras aqui... Né? Então, a questão basta provar que beta n menos alfa n tende a zero. Por quê? Porque se eles encaixarem, vai ter um limite aqui que eu vou chamar de A, que vai ser o sup dos alfa n's e o inf dos beta n. Então, para n suficientemente grande, eu vou estar com alfa n e beta n aqui pertinho de A. E todos os
xn, os ANs vão estar aqui. Então, eles vão estar perto de A. Bom, mas eu sei, né? Eu sei que os AN menos AM ficam menores que epsilon se eu pegar NM suficientemente grandes, né? Então, eu quero mostrar, eu quero dar... Então, vamos tomemos epsilon maior que zero. Então, eu acho que eu vou chutar assim, ó. Tomemos também, já que esse epsilon está dado, n epsilon tal que se nm forem maiores que n epsilon, então a n menos a m fique menor que epsilon sobre 2. Por que epsilon sobre 2? Porque se os ANs e os AMs estão toda uma distância menor que epsilon sobre 2, eu acho que a distância entre o sup e o inf vai ser no máximo epsilon sobre 2. Certo? Pode ser epsilon sobre 2, mas não pode ser maior, né? E aí significará que o... Então, vamos pensar assim, né? Tá? Então, se n e m forem maiores ou iguais que n epsilon mais 1, né? Então, a gente tem a n menos a m menor que epsilon sobre 2. Como é que a gente pode provar que o sup menos o inf... Vou fazer o seguinte, ó. Vamos pegar assim o alfa n, vamos chamar aqui de alfa n epsilon mais 1, beta n epsilon mais 1. Eu preciso mostrar que essa diferença aqui é menor que epsilon. Então, não sei se eu suponho que ela é maior que epsilon. Hã? Bom, eu posso fazer uma coisa assim, ó. Como esse cara é o ínfimo, não, esse cara é um ínfimo, eu posso pegar uma sequência, tá? Ele é o ínfimo desse conjunto aqui, né? Dos AM com M maior ou igual que N epsilon mais 1. Então, eu posso pegar uma sequência de AMs, né? Que estão... nem precisa, eu acho que eu posso fazer o seguinte, né? Eu pego aqui alfa N epsilon mais 1 mais epsilon sobre 4. Tá? E aí eu sei que tem um alfa, eu tenho um AN, vamos dizer, um AN1, tal que a AN1 é maior ou igual que a alfa N epsilon mais 1 e menor que alfa N epsilon mais 1 mais
epsilon sobre 4. E eu tenho um AN2 que é menor ou igual que o beta N epsilon mais 1 e é maior que o beta N epsilon mais 1 mais epsilon sobre 4. Então, eu vou desenhar, ver se para ver se eu enxergo o que eu fiz. Minha figura está assim, né? Está aqui o alfa N epsilon mais 1, o beta N epsilon mais 1, aí está ele, alfa N epsilon mais 1 mais epsilon sobre 4, está aqui o beta N epsilon mais 1 menos epsilon sobre 4, e aí eu tenho aqui o AN1, o AN2. Tanto o N1 como o N2 são maiores ou iguais que N epsilon, tá? N1 e N2 são maiores ou iguais que N epsilon mais 1. Então, eu sei que essa diferença aqui, né, entre a N1, isso daqui é menor que epsilon sobre 2. Porque eles estão, né, se eles estão acima de N epsilon, a diferença entre eles é menor que epsilon sobre 2. Mas essa diferença aqui é menor que epsilon sobre 4. E essa daqui também. Então, se eu fizer alfa N epsilon, se eu fizer beta N epsilon mais 1 menos alfa N epsilon mais 1, isso é igual a beta N epsilon mais 1 mais, quer dizer, menos o AN2 mais AN2 menos AN1 mais AN1 menos alfa N epsilon mais 1. Eu não estou jurando que esse é maior do que esse, né? Por via das dúvidas, eu posso botar esse módulo aqui, embora isso aqui seja certamente maior ou igual que 0, botar menor ou igual que aqui, 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 opa, passei no lugar errado. Esse daqui é menor que epsilon sobre 4, esse daqui é menor que epsilon sobre 2, o outro é menor que epsilon sobre 4, então a soma da epsilon. Então, eu mostrei, agora, quer dizer, eu construí os intervalos encaixantes, né? A definição foi meio... mas eu construí os intervalos encaixantes e agora, usando o fato de que a sequência é de Cauchy, eu consegui mostrar que esses intervalos estão fechando para o mesmo ponto. E aí esse ponto, bom, mais um detalhe, ele é o limite da sequência. Quer dizer, eu usei, né, na verdade, que a sequência de Cauchy é um enxame assim, que está andando todo assim, e de certa forma isso significa que ela está sempre dentro do intervalo, toda dentro do intervalo pequenininho. E que se eu olhar a próxima, tirar alguns caras dali, o novo intervalo pequenininho vai estar dentro do intervalo anterior, e assim sucessivamente. Então, isso, vamos dizer, demonstra o critério de Cauchy, reduzir aos intervalos encaixantes, que é uma das coisas que eu sei, né? Vamos dizer, a propriedade do supremo é
é um luxo para dizer que toda sequência crescente, limitada, é convergente. Essa é a coisa que eu mais acredito na vida, assim, né? E os intervalos encaixantes são a consequência direta do fato de que toda sequência monótona, limitada, é convergente, né? Tem uma crescente por um lado, uma decrescente pelo outro. E aí, como a gente supõe também que a diferença, o tamanho dos intervalos está tendendo a zero, então o limite é o mesmo. Então, isso é o Cauchy. Tá? Que é ele é super importante, porque se a gente, vamos dizer, tivesse com esse nível de sofisticação no começo, assim, a gente podia dizer o seguinte: olha, um número real é definido por uma sequência de números racionais. Aí eu tenho dois problemas. O primeiro problema é que eu tenho infinitas sequências que definem o mesmo número. Aí eu vou dizer, duas sequências vão ser equivalentes, vão definir o mesmo número, se a diferença entre elas tender a zero. Para que zero eu sei quem é. Então eu não preciso, não tem problema. Eu tenho duas sequências tendendo a π. Eu não sei quem é π. Mas eu sei que se a diferença entre elas tende a zero, elas definem o mesmo número. O π que uma define é o mesmo π que a outra define. E eu ainda tenho um problema que eu não posso dizer que o número real é só uma classe de equivalência de sequências de números racionais, porque eu estou definindo uma relação de equivalência agora, né? Duas sequências são equivalentes se a diferença tende a zero. Então agora eu tenho todas as sequências que tendem a π, estão na mesma classe de equivalência. Mas acontece que tem sequências que não tendem para lugar nenhum. Então eu tenho que tirar essas. Então eu vou dizer, olha, na verdade, só vai participar da brincadeira quem for sequência de Cauchy. Então eu pego as sequências de Cauchy de números racionais, então essas eu sei que elas têm que convergir para algum lugar, nos reais, e digo, duas sequências de Cauchy de números racionais são equivalentes se a diferença tende a zero. E aí agora eu vou dizer, um número real é uma classe de equivalência de sequências de Cauchy de números racionais. Agora eu tenho que definir as operações, mas as operações vão ser definidas assim, né? Vamos dizer, a classe da sequência n mais a classe da sequência bn, vou botar assim para dizer que a classe vai ser a classe da sequência n mais bn. Significa que eu posso pegar qualquer elemento daqui com qualquer elemento daqui, e aí eu faço isso daqui, e se eu pegar outro elemento daqui, a sequência que eu vou ter vai ser equivalente. Porque é claro, porque se o AN menos alfa n tende a zero e o BN menos beta n tende a zero, o AN mais alfa n menos alfa n mais beta n tende a zero. E mesma coisa para o produto, então eu preciso saber um bocado de limites. Entendeu? Eu preciso do conceito de limite, preciso saber que o limite da soma é a soma dos limites, que o limite do produto é o produto dos limites, que o limite do inverso é o inverso do limite, que a diferença e tal. Eu preciso saber que é uma sequência de Cauchy, aí eu posso dar essa definição. Uma definição legal, acho que foi o Cantor que fez essa, mas ela tem muita estrutura, né? E no fim eu ainda tenho que mostrar que uma sequência de Cauchy, de classes de equivalência de sequências de Cauchy, vai ter um limite, né? Então eu pego, tá certo? Eu pego uma sequência de sequências e tenho que dizer quem é o limite dela, se ela for de Cauchy. Provavelmente eu vou pegar uma diagonal, né? Eu tenho a primeira sequência aqui, a segunda aqui, aí eu pego o primeiro elemento dessa, segundo dessa, terceiro dessa e tal, e defino uma sequência para a qual isso vai convergir. Cantor era meio especialista nesse negócio da diagonal. Então é uma construção meio pesada, mas ela é bem numérica, né? Porque numericamente um número real é o limite de uma sequência de números racionais. Então, e ela é numérica e ela não depende do sistema, da base do sistema de numeração. Não está falando em base do sistema de numeração.
Então, quando você representa os números na base 10, você escolhe uma sequência de Cauchy para cada número real. Quando você escolhe trabalhar na base 7, você escolhe outra sequência de Cauchy para cada número real. Cada base implica em mudar a escolha, todas as escolhas das sequências de Cauchy. Na verdade, vamos ver. A diferença entre elas é nessa. Pois é, mas você nem faz isso, porque vamos dizer, nessa altura você meio que, vamos dizer, bastaria você provar que em qualquer sistema de numeração, dado um número real, tem uma sequência de Cauchy na base, uma base qualquer fixada que vai para aquele número real, mas também é elaborado, né? Então, de certa maneira, eu preferi fazer a construção do Dedekind, que não supõe nada, né? E que, curiosamente, né, você constrói os números reais, você pega, você diz, bom, está aqui a reta e uma semirreta define o número real, semirreta para cá. Mas para eu definir a semirreta para cá, não vou pegar os números reais, vai ser definida pelos racionais que estão para cá. E aí você define um número real assim, e a propriedade do supremo é imediata. Você não precisa nem definir soma para provar a propriedade do supremo. E depois você tem que rebolar. Com essa definição aqui, você define facilmente a soma e o produto para números positivos. Você pega duas sequências assim, duas semirretas assim, você diz, a soma dessa com essa é a soma dos elementos daqui com os elementos daqui. Mas você não pode fazer isso impunemente para o produto, porque se essa daqui, por exemplo, tiver um número negativo, quando você multiplica o negativo pelos positivos grandes daqui, vai lá para menos infinito. Então, você só pode definir o produto de sequências positivas. E aí, depois, pela regra dos sinais, você define, vamos dizer, discussões negativas e define o produto de negativo. Tem um algebrismo. Então, é engraçado, porque no caso da definição por sequências de Cauchy, as operações vêm imediatamente, são propriedade do limite, né? O resto pode ser mais penoso. Nessa construção do Dedekind, a propriedade suprema é a primeira e você tem um trabalhinho para definir o produto de dois números reais. Mas que já era o problema também, né? Quando você define os inteiros, é meio que assim, né? Você define o produto de dois inteiros, você define os positivos que você tem nos naturais, e aí os outros você faz pela regra dos sinais mesmo.